Fábio Piperno, é mais uma história para contar do Abel Ferreira. Qual é a terceira ou quarta final de Libertadores dele? Terceira. Porra, terceira final de Libertadores do cara em 5 anos. Como que alguém pode falar ainda do Abel Ferreira, pô? É gigante o que esse cara vem conquistando no Palmeiras. E outra, o Fábio Piperno, sua passagem agora tá bem paga, fica tranquilo. Você vai pra Lima pra ver Flamengo e Palmeiras. E outra, é inacreditável. Eu tenho que dar moral aqui pro João Paulo, né? Amigo do Vamp. Foi Estevão, foi Hendrick, foi Luiz Guilherme. Olha esse Alan, porra. Olha a personalidade desse moleque. Esse moleque, hoje, ele acabou com a LDU. Ele destruiu a LDU. E eu digo, tá? Praticamente sozinho. Porque todas as jogadas do Palmeiras saíram do pé dele. Todas. Todas as jogadas de mais criatividade, de mais ousadia, ele acabou com a LDU e foi uma opção do Abel Ferreira. Fábio Piperno. Bom, grande pilhado, um grande abraço à torcida palmeirense, hoje muito feliz. A minha passagem comprada em junho, quando eu banquei isso, falei, vai pra final e tal, porque é até obrigação. Palmeiras e Flamengo hoje, eles são muito melhores que os outros. E essa história de espanholização do futebol brasileiro, a gente tem que ampliar. A gente está caminhando para um cenário de espanholização do futebol da América do Sul. Antes de falar do Abel, vou começar em relação ao Alan, porque parece que o mundo descobriu hoje que o Palmeiras tem um talento, né, incrível, absurdo lá e tal, e estava para muita gente escondido. Só que tem uma coisa, o senhor, seu pilhado, e muita gente mais, talvez não tenham prestado atenção naquilo que o seu amigo aqui vem dizendo há muito tempo, nesse programa e em outros. Escrevi segunda-feira sobre isso. Tá lá no Instagram. Uma espécie de uma carta aberta ao técnico Abel Ferreira. E lá eu faço um apelo no seguinte sentido: professor, não repita o erro que o senhor cometeu em 2023 com o Hendrick. Esse garoto devia ser titular do Palmeiras já há muito tempo. Eu não sei porque que tá adiando tanto. Esse menino, por exemplo, apareceu no Campeonato Paulista, que quase ninguém observa, mas vejam bem, ele livrou a cara do Abel e do Palmeiras de uma vexatória eliminação na primeira fase, quando ele fez um gol em cima da hora lá em Mirassol e o Palmeiras ganhou o jogo. Ele joga muito, ele é hábil, ele é técnico, são duas coisas muito diferentes, ele é taticamente inteligente, ele consegue dar dribles aí tão irreverentes quanto desconcertantes. O lance que ele fez, toda a sequência do lance que gerou o pênalti, é algo antológico, talvez o grande momento individual dessa Libertadores. E eu não sei, juro pra você, e aí vem a crítica que eu fiz ao Abel durante muito tempo. Um cara com a capacidade de produzir coisas como o Abel, porque hoje, não foi só porque o Palmeiras virou e tal, né? Ele mexeu taticamente em toda a estrutura do time, mexeu na defesa, no meio. Era um Palmeiras que não tinha volante, era um Palmeiras com muita gente à frente, era o garoto lá do lado direito, porque lá, inclusive, ele deveria, se ele joga em Quito, o Kelvin, que não é um bom marcador, não teria ficado tão desprotegido, porque ele também ajuda na recomposição, e isso foi falado. Então, o tipo do erro que vinha sendo cometido era algo que eu considerava imperdoável. Eu falei aqui, nos outros programas, em um monte de, outros centros de curso e tal, um monte de vezes. Assim, era imperdoável, porque se por exemplo, o Thiago Nunes, com todo respeito, fez até um bom trabalho nessa Copa Libertadores, ou, enfim, o técnico do Racing, que taticamente é paupérrimo, ele não consegue fazer nada diferente a não ser chuveirinho na área o tempo inteiro. Se é alguém que comete esse tipo de erro que vinha ocorrendo no Palmeiras, você olha e fala, pô, mas como é que eu vou extrair mais dele? Mas não, a gente está falando do Abel, que é sim capaz de fazer coisas diferentes como fez hoje, como fez na final de 2021 e como tem feito nessa Copa Libertadores, na qual o Palmeiras tem uma campanha quase que irrepreensível. O Palmeiras em 12 jogos ganhou 10 e empatou 1. O Palmeiras foi um desastre naquele primeiro tempo em Quito. Mas fora isso,
Palmeiras faz uma Libertadores, sabe, acima de qualquer crítica. Agora, há realmente detalhes que eu não sei porquê, às vezes, a teimosia dele fala mais alto do que a própria capacidade. Então, não sei se falta um retrato de Dorian Gray lá para ele ficar se olhando no espelho e falar, pô, pera lá, deixa eu colocar minha lucidez na frente da teimosia de vez em quando, porque ele sabe muito, ele tem repertório, o time muda a forma de jogar, tem sido assim durante todo esse ciclo dele, mas por que teimar em alguns erros? Agora, o mais importante é que, de fato, passou o melhor time, uma final Racing e LDU ia ser o fim da picada, né? Ia ser um desserviço ao futebol. Equivalente àquele Bangu e Curitiba, lá né, com todo o respeito, aquela final de Campeonato Brasileiro de 40 anos atrás. O fato é que a gente vai ver um super jogo de dois times com muitos jogadores em nível de seleção, vários deles estarão na Copa do Mundo por várias seleções, e aí a gente vai ter uma decisão dividida em 2 capítulos, porque estão os dois brigando cabeça a cabeça nesse Campeonato Brasileiro. O final de ano vai ser sensacional. Agora, eu também acho que duvidar desse elenco que o Palmeiras tem é uma grande gelada. Pô, era muito, juro. Eu achava muito, mas muito possível. E eu falava isso aqui. É o que eu digo. E isso o Flávio Prado sabe. Quando eu falo bosta, eu sou o primeiro a assumir. Mas era muito, é verdade. Mas era muito provável o Palmeiras passar. E aí, Raizinho, Abel Ferreira prometeu e fez magia no Allianz Parque. Ele prometeu uma noite mágica. E outra coisa, tá? Que é bom chamar a atenção. A torcida do Palmeiras gritou o jogo inteiro. A torcida do Palmeiras escutou o pedido do Abel Ferreira. Uma parte que eu achei foda foi quando o Vitor Roque perdeu aquele gol, cara a cara, que tava ele e o Alan. Ele poderia rolar a bola, ele chuta no zagueiro, tava 1-0 o jogo. Depois desse lance, em vez da torcida vaiar e ficar puta, ela continuou gritando, pô. Ela continuou gritando o jogo inteiro. Então, o que a torcida do Palmeiras fez hoje foi foda. A magia do Abel Ferreira foi foda. E outra, né, Raí? O Abel Ferreira ainda teve a coragem, muito treinador vencendo por 2-0, não mudaria. Não teria coragem de mudar. Ele mudou, vencendo por 2-0, e as mudanças dele ainda fizeram toda a diferença. O Veiga ainda fazendo 2 gols, Raí. É isso, boa noite, pilhado, abraço pra você, Flávio, Piperno, todos que nos acompanham. Nessas 2 frases do Abel nas últimas semanas, os 90 minutos são muito longos na casa do Palmeiras e teremos uma noite mágica, ele foi beber na fonte de um time muito vencedor, que tem uma cultura vencedora, o Real Madrid. Essas 2 frases, elas vêm do Real Madrid. A noite mágica foi uma frase dita pelo Cristiano Ronaldo numa eliminatória que o Real Madrid toma 2-0 do Wolfsburg e vira 3-0. E o Cristiano disse isso antes do jogo. E os 90 minutos são muito longos. É uma frase também lá dos anos 80 do Real Madrid. O Wolfsburg tinha o Bruno Henrique. Do Wolfsburg e do Bruno Henrique na época. Num jogo de eliminatória de Champions que o Real Madrid também precisava de uma virada. Virou lá com 2 gols do Juanito. E até hoje, quando o Bernabéu tem o minuto 7, a torcida canta o nome do Juanito por conta dessas lendas do futebol. Então o Abel foi beber na fonte de times vencedores, com mentalidades vencedoras, como é esse Palmeiras. Esse Palmeiras é um time de mentalidade muito vencedora e de que é muito difícil, quase impossível você duvidar que ele possa dar uma volta numa eliminatória, dentro de um jogo, porque exemplos não faltam ao longo dessa era que hoje completa 5 anos, né? Se a gente pegar esse recorte inteiro, tem várias noites, tardes, momentos épicos que o Palmeiras viveu, precisando virar, precisando vencer, precisando remontar uma eliminatória. Então o Palmeiras conseguiu várias vezes e conseguiu hoje de novo. E aí, diante dessa noite fantástica, histórica que o torcedor do Palmeiras vai lembrar para sempre, eu acho que tem 3 personagens que merecem ser destacados. O Abel, por todos esses motivos já citados, e a ousadia de mudar muito o time, né? Mudar a formação tática, colocar o Alan como ala por um lado, o Sousa por outro, mudar o posicionamento do Piquerez e as mudanças feitas ao longo do jogo também. O próprio Alan, que jogou demais, comeu a bola, foi o melhor jogador em campo, com uma longa distância para qualquer outro. E o Veiga é um personagem muito importante nesse jogo. Ele vive uma baixa técnica, isso é muito claro, mas ele é um jogador decisivo e que tem uma identificação muito grande com o Palmeiras. E eu acho que esse aspecto faz muita diferença em jogos como esse,
Ele entra, faz um gol, sai o pênalti, ele pega a bola, bate, faz o gol e muda também a história do jogo, né? Então ele também foi muito importante. Se o Alan conduziu o time em campo, se o Abel Ferreira fez a estratégia praticamente perfeita, o Rafael Veiga também foi muito decisivo de novo. Então, acho que esses 3 pilares constroem a história dessa noite mágica e que o palmeirense, obviamente, vai se lembrar para sempre. Não, é uma noite mágica, é uma noite histórica. O Raí traz aí, né, a frase que foi dita pelo Cristiano Ronaldo. E realmente, Flávio Prado, 90 minutos foram muito tempo dentro do Allianz Parque. Muito tempo, inclusive, para a LDU ter se arrependido de não ter tentado fazer o 4º, o 5º gol na altitude. Porque a LDU, ela parou no primeiro tempo lá. Ela achou que esse Palmeiras não teria força para virar o jogo. E aí, Flávio, eu queria agora, tirando a zoeira, né, que eu te zoei, a gente sempre se zoa, mas eu queria também escutar de um cara como você, que vive tanta coisa no futebol. Primeiro, falar de mais uma virada do Palmeiras. É bizarro, né? Como esse time tem o tesão e a gana para virar resultados quase impossíveis, como você mesmo falou. E outra, Flávio, eu acho que não tem como a gente falar desse jogo sem falar do Alan. A atuação que esse moleque teve hoje, gente, ela foi perfeita. O moleque não errou nada. Ele carregou um time tão experiente nas costas e mostrou uma personalidade raríssima num jogo tão complicado, Flávio Prado. Bom, é a primeira vez que o time brasileiro vira, né? Essa diferença de 3 gols. Estava vendo aqui. A primeira vez na história que alguém vira, Flávio, numa semifinal de Libertadores. A semifinal não, mas em Libertadores, em mata-mata, o Sporting Cristal eliminou o Nacional em 93, Cerro Porteño eliminou o Estudiantes de Mérida em 99, Bolívar eliminou o Nacional em 2000, Universidade de Chile e Deportivo Quito em 2012, e o River, o Jorge Wilson em 2017, até 8. Sim, foi 8. Exatamente. Mas agora em semifinal foi a primeira vez na história. Exatamente. Então é uma coisa muito rara. A Libertadores existe desde 1960. Então é uma coisa muito rara de acontecer. O mérito da base do Palmeiras é um negócio assim completamente, né, fora de qualquer padrão. O trabalho que esse João Paulo está fazendo é um negócio fora de qualquer critério normal. E mais ainda um time que nunca apostou na base. Isso foi mais uma das mudanças que o Paulo Nobre implementou quando o Palmeiras começa a trabalhar a base, começa a trabalhar revelação de jogadores, fatura uma grana violenta com esses jogadores e ainda esses jogadores decidem campeonatos. Hoje o Alan foi o melhor jogador em campo disparadamente. A jogada no pênalti é um negócio extraordinário. Ele insiste, ele vai, ele insiste. E ele fez o lado direito ali da LDU, ficou enlouquecida. A troca não mudou coisa nenhuma e tal. Foi realmente o cara da decisão. Então, essa ideia da base fica muito clara, muito configurada, que é ali o segredo do negócio. Com o dinheiro da base, você pode até repatriar jogadores importantes, como o Palmeiras fez. Por exemplo, o Felipe Anderson hoje entrou muito bem no jogo. O próprio Andrés Pereira jogou muita bola. Manter jogadores no porte de um Gustavo Gomes. Você consegue fazer isso porque você tem muita grana, porque você vende jogadores da base por um dinheiro muito elevado. Então, realmente, esse trabalho da base do Palmeiras é uma coisa espetacular, tanto que o João Paulo tem sido cobiçado aí por todo mundo e o Palmeiras tem mantido firme a presença dele. Esse é o segredo. Você começa a se estruturar para que você tenha alto rendimento revelando seus jogadores. Com esse lucro, além dos títulos, né, que não dá para você negar a importância no brasileiro do Hendrick, por exemplo, né? Não dá para você negar as participações espetaculares do Estevão, depois as vendas maravilhosas, e agora esse menino que está aparecendo também com todas as condições de fazer muito sucesso. O Vitor Reis, outra fatura alta do time do Palmeiras, Luiz Guilherme, enfim, o Palmeiras vendendo jogadores, fazendo muito dinheiro e repondo o time, repondo as peças, tendo dinheiro para fazer isso. O Kevin. Quer dizer, o Palmeiras vai fazendo, ele vai repondo, né, as suas peças, e com esse dinheiro ele vai refazendo os times e conquistando títulos. Então, o Alan hoje arrebentou, mostrou uma coragem, mostrou uma consciência de jogo e jogou como se estivesse jogando um sub-16, sub-17. Deitou, foi o grande destaque da partida. É isso, e é difícil você ver um moleque com tanta personalidade. Cara, a jogada dele no pênalti, a jogada dele no primeiro gol, também a jogada dele jogando pra dentro e cruzando na área.
O Alan, ele infernizou a defesa da LDU. O Thiago Nunes até tentou fechar mais o lado esquerdo da defesa, mas não conseguiu. Não conseguiu segurar o moleque. E outra coisa, né, Piperno? Você, como um palmeirense, pode falar ainda melhor do que eu, porque o Veiga é um dos grandes ídolos aí da história do Palmeiras. Multicampeão, tem 2 Libertadores da América, tem 2 campeonatos brasileiros. E é maneiro a gente ver um cara que foi tão questionado, até aqui mesmo. Você mesmo dizia, pô, o Veiga não tá numa boa fase. Ele entrar com a personalidade que ele entrou hoje, chamando o jogo, ele já entrou cobrando uma falta, que quase ele faz o gol, chama a torcida naquele lance, né? Ele convoca a torcida do Palmeiras naquele lance, inflamando ainda mais a torcida do Palmeiras, e faz os 2 gols da classificação, né? É uma história legal também. Um cara que é ídolo, que não vive sua melhor fase, questionado ultimamente e que entra para ser decisivo na classificação do Palmeiras. Essa história dele é aquela coisa meio cinematográfica do jogo, né? Isso sim é é o roteiro para filme, é um roteiro para história, roteiro de algo épico. O Veiga, claramente, é um jogador que hoje está muito longe daquilo que ele já foi. Eu tenho sido crítico quando o Veiga inicia os jogos, porque eu acho que quando, por exemplo, o Abel escala o Veiga para começar um jogo em Quito, para jogar do mesmo lado do Kelvin, além dele estar abrindo o corredor lá, porque o Veiga também não tem essa condição de recomposição, essa capacidade de recomposição, e principalmente jogando ao lado de alguém que está muito longe de ser um bom marcador, o Abel expôs demais um jogador que é muito importante na história do Palmeiras. Estava na cara que o Veiga não ia conseguir desempenhar bem aquela função. E eu disse, acho que foi aqui, que falei, quando eu vi a escalação e o Veiga titular, me deu aí um calafrio. Barriga gelou, porque eu sabia que não viria coisa boa, como de fato não deu. O Veiga, por exemplo, que começou o jogo contra o São Paulo, agora recentemente no Morumbi, também foi muito mal. Então, quando o Abel escala o Veiga nessas situações, eu acho que acaba involuntariamente, claro, porque ele gosta muito desse jogador, arranhando um pouco mais a imagem de alguém que foi e é tão importante nesse ciclo vencedor que o Palmeiras tem. Então, eu acho até que por isso ele precisa ser preservado em algumas situações. Agora, ele entra no meio do segundo tempo e tal, aí é um outro jogo. Aí é um cara que está mais inteiro contra o adversário desgastado. É uma outra circunstância anímica, inclusive. E ele entrou, começou e terminou a jogada do terceiro gol. Belíssimo gol, um golaço. E faz o gol de pênalti. Então, é um cara que numa situação dessa, ele se torna o personagem de uma noite heróica do Palmeiras que vai ser lembrada daqui 1000 anos. Né? Então, ele realmente foi um cara, ele merecia isso. A biografia do Veiga, do Palmeiras, merecia algo épico como foi isso que aconteceu hoje. E, veja, esse jogo, tudo isso que a gente está falando, tem algo que é muito irônico, inclusive. É como se fosse uma passagem de bastão. A gente está falando de um ídolo tão importante na história recente do Palmeiras, jogador que fez gols em inúmeras finais, jogador que ajudou a decidir a Libertadores de 21 lá contra o Flamengo, no momento de clara passagem de bastão por um novo talento que vem com todo apetite para disputar uma outra final de Libertadores exatamente contra o Flamengo. Isso é um roteiro que, se a gente quisesse imaginar, escrever algo parecido, a gente teria que quebrar muito a cabeça. Mas a vida, quer dizer, os deuses da bola criaram toda essa conjunção de fatores, toda essa ironia dessa coisa tão bacana entre o Veiga e o garoto Alan. E o Alan, né, para quem não sabe da história dele, o moleque é catarinense, começou no Figueirense. E aí, o trabalho da base do Palmeiras, que é foda, com o João Paulo, descobriu o Alan lá em Santa Catarina e o moleque brilhando hoje nessa classificação do Palmeiras. É impressionante, né, Raí? Porque nenhum clube da América do Sul
aproveita tão bem jovens da base como o Palmeiras nos últimos anos. E é assim, é de goleada. Foi Hendrick, foi Luiz Guilherme, foi Estevão, agora Alan. São vários jogadores que saem da base do Palmeiras. O Vitor Reis, também zagueiro, que já foi lá pra fora muito cedo. É impressionante. Toda hora surge um moleque, aquela história que a gente dizia do Santos, hoje é o Palmeiras. Toda hora surge um moleque e, mais do que isso, mais do que talentoso, para decidir em jogos grandes, Raí. E acho que tem um aspecto que é fundamental nessa história, nesse debate, que é o fato do clube ter como um modelo utilizar esses meninos, porque qualidade tem no Brasil inteiro para revelar jogadores. É claro que o Palmeiras faz um trabalho de excelência e consegue captar melhor e consegue revelar mais, mas o clube também trabalha para usá-los. Muitos clubes revelam jogadores e vão vendendo, utilizam pouco, emprestam e aí o jogador sai por um preço menor do que ele poderia. Tem outros que vendem aí por preço de bananas ou sorvete, como diz o seu presidente, mas o Palmeiras não. Ele faz um trabalho muito sério para revelar, para dar boas condições para esses meninos e para usá-los no time principal. Você citou aí uma lista com vários nomes que entregaram retorno técnico em campo, ganhando títulos, como o Hendrick, por exemplo, que colocou a bola debaixo do braço, literalmente, naquele jogo contra o Botafogo, e ganhou um campeonato brasileiro pro Palmeiras, e depois saiu por uma bela grana. O Estevão, a mesma coisa. O Vitor Reis, que é um dos zagueiros mais caros da história do futebol, a mesma coisa, da história do futebol sul-americano. Luiz Guilherme saiu por um bom valor também, entre vários outros, né? A lista, ela é muito grande, e esse Alan me parece ser o próximo, né, desses jogadores que vai sair por um valor muito alto. Ele já tinha me chamado a atenção no Campeonato Paulista. Ele é decisivo no jogo do Palmeiras contra o Mirassol, no finalzinho da fase de classificação, que o Palmeiras precisava ganhar para se classificar, sai atrás, vira o jogo, e naquele dia ele foi muito importante e foi ganhando ali minutos, né, pouco a pouco, em cada jogo, em cada competição. E acho que o que tem de muito interessante nele é que ele é um jogador que pode atuar em muitas posições. Hoje ele fez um ala pelo lado direito, mas a gente já viu ele jogando na esquerda, já viu ele jogando como terceiro homem de meio campo, como um segundo volante em um momento ou outro. Então, a polivalência dele também acho que é um aspecto que conta muito para projetar uma venda e algo do tipo daqui a um tempo. Porque o Palmeiras também não está com as calças na mão para vender ele amanhã, para vender ele na próxima janela. Vai usar, vai desenvolver, ele vai ser campeão no Palmeiras e aí lá na frente ele vai sair por 30, 40, 50 milhões de euros. Não por preço de bananas ou de sorvetes ou sem deixar um título na casa.